Petrinho. Sai. Pode sair. E depois banca. E depois Em declaração de líder da bancada do PT, com a palavra vereador presidente Lucas Carenhato. Obrigado. Eu quero me manifestar hoje sobre o fato ocorrido numa escola de educação infantil da nossa cidade, em que uma criança foi agredida, né? Isso tomou conta das redes sociais, da imprensa aqui do nosso município, dada a relevância desse tema, dado o impacto social que o fato de uma criança ter sido agredida de forma bárbara e desumana impacta a todos nós. Então, mas eu quero trazer luz um pouco a esse tema, porque nesses momentos em que violência extrema acontece na nossa sociedade, há uma comoção, o que é natural, e isso precisa acontecer, né? Isso precisa nos revoltar enquanto seres humanos, enquanto pais, mães, cidadãos, mas me parece que a gente precisa pensar somado à comoção de forma ampla nesses problemas, né? E quando a gente pensa na educação, seja na educação pública ou na educação privada, nessa etapa da educação básica, que é a educação infantil, nós precisamos abrir ainda mais os nossos olhos. Porque se os nossos... E eu tenho um filho na educação infantil e um no ensino fundamental. O que está na educação infantil está no maternal. O que está no ensino fundamental está no 5º ano. Conforme eles vão crescendo, eles têm capacidade, autonomia de se manifestar, de chegar em casa e falar para o pai, para a mãe o que acontece. Os pequenos não. Por isso que a educação infantil, essa primeira etapa, ela é tão importante. Ou deveria ser tão importante, né, vereadora Estela? Do ponto de vista das políticas públicas. E aqui a minha fala não é em nenhum momento para justificar o que aconteceu. Que não coloquem palavras na minha boca, de forma alguma. Eu rechaço. É bárbaro, é desumano e a Câmara de Vereadores vai acompanhar a investigação e a penalidade que aquela pessoa precisa ter. Aquela e todas as outras pessoas que violentam crianças. E aqui eu quero dizer algo muito grave para nós que somos pessoas públicas e legisladores. Com apenas 2 conselhos tutelares, eu tenho a certeza que nós temos muitas crianças na nossa cidade que são vítimas de maus tratos pelas suas famílias e que nós não conseguimos fiscalizar. Então, nos comove e nos indigna aquele ato na escola, mas precisa nos comover e nos indignar todos os atos. E para que nós possamos fiscalizar outras crianças, nós precisamos ter mais estrutura. Estou citando a questão do conselho tutelar. Para que essa confiança na escola, na educação, nos professores, no conselho tutelar, em todos os órgãos, não seja abalada. Essa casa, em se falando do conselho tutelar, os conselheiros vieram aqui e todos nós estamos reivindicando para que o direito das crianças e dos adolescentes em ter acesso à escola, à saúde, à educação, ao cuidado da família, não seja aviltado. Mas, em se tratando de educação, eu quero pensar, por exemplo, no tema da saúde mental. E vou trazer um dado para vocês. 70% dos profissionais da educação têm traços de ansiedade ou de depressão. E esse tema dos profissionais da educação, na educação infantil, são esses profissionais que, quando eu falo cuidar, eu vou ser bem pedagógico. São pessoas que pegam os nossos filhos, cuidam, que é o que nós esperamos, trocam a fralda, dão a comida. Pensem para o pai ou para a mãe, eu tive meus filhos que foram para a educação infantil no berçário. Veja, tu entrega a tua joia mais preciosa. Aquela que a gente faz tudo, dorme junto, dá mamar, troca, enfim, e deixa lá na escola.
Mas aí nós precisamos pensar, quem são esses profissionais da educação? Eu sou professor com doutorado. E dentro da educação, os que menos ganham são os profissionais da educação infantil. Menos ganham. Vocês imaginem uma pessoa, nós que temos filhos ou quem não tem. Quem tem filho sabe como é que é. Pega, tem paciência, às vezes perde um pouco da paciência, mas a gente ama e são nossos. Nem todos os pais, né? Por isso que o conselho tutelar precisa existir. Agora nós entregamos lá 8 horas, 9, 10. Tem pais que gostariam de deixar ainda mais tempo na escola de educação infantil. Mas essa pessoa que vai fazer tudo pelos nossos filhos, ela precisa estar valorizada. Não é admissível que essa pessoa ganhe pouco mais de um salário mínimo. E aqui nessa casa, há bem pouco tempo atrás, o sindicato patronal veio reivindicar que fossem contratadas pessoas sem formação na educação infantil, dizendo que não tem mais quem queira trabalhar na educação infantil. E eu digo para vocês, por que as pessoas não querem trabalhar na educação infantil? Porque elas são pouco valorizadas. E eu não estou justificando o fato. Quem pratica crime é cadeia. Investiga devido ao processo legal e cadeia. Agora, no geral, nós precisamos valorizar os profissionais da educação. Ainda, eu tenho dito, e isso parece que a gente fala para o universo, nós precisamos de um protocolo de atendimento nas denúncias, que protejam tanto o profissional como as crianças. O profissional, porque nem toda denúncia... Eu recebo, vira e mexe, denúncia aqui dos vereadores, na função que me cabe como presidente. O que eu faço? O que a gente faz quando recebe uma denúncia? É anônima? Bom, denúncia anônima não tem como, né, encaminhar. Ou, se ela é anônima, tem prova do que está sendo denunciado, vai ouvir a criança, ouve o professor. Hoje isso acontece de forma muito morosa pela falta de estrutura. Já disse isso aqui novamente. Vamos perguntar para a Secretaria de Educação quantas pessoas fiscalizam as escolas de educação infantil, que fazem um trabalho importante. Mas está aqui o vereador Edson da Rosa, que foi secretário. Entre as públicas e as privadas, nós temos mais de 350 escolas de educação infantil, gente, em Caxias do Sul. E vou trazer mais um fato que ninguém olhou ainda, porque nas escolas, vereadora Daiane, as escolas têm um regramento, tem o conselho que vai supervisionar, que faz credenciamento, ou seja, há um arcabouço legal. A nossa cidade tem cada vez mais espaços de contraturno que não tem nenhuma legislação. Contraturno. Tem aqui na nossa escola. Pais e mães deixam as suas crianças 4, 5, 6 horas. Pode ser contraturno de esporte, já vi um monte de coisa, psicomotricidade, etc, etc. E não tem nenhuma fiscalização. Não tem professor. Quem é que vai ficar no contraturno? Sei lá, a tata, a tia... Mas não tem legislação para fiscalizar. Vejam como o problema é mais complexo. Nós falamos de uma escola. O dono se pronunciou, há como fiscalizar, tem como chegar lá. Então, a situação é complexa. E, por fim, eu quero dizer que a violência contra a infância precisa ser rechaçada e um compromisso da sociedade. Precisa ser um compromisso nosso. E para coibir, para enfrentar o problema de uma criança não sofrer violência na escola, na UBS, no mercado, na família, nós precisamos de política pública, de valorização das políticas públicas e dos profissionais que agem com essa criança. Que essa situação que nos entristeceu, que essa situação bárbara nos sirva de lição. Porque além da nossa indignação, nós precisamos de ações efetivas para que situações como essa não voltem a acontecer. Destaco
Eu disse isso, não ia me manifestar, mas achei plausível nas redes sociais. Eu sou professor, conheço grande parte das escolas da nossa cidade e tenho certeza do compromisso e da competência da imensa maioria dos professores e das professoras, que mesmo em condições adversas fazem um belo trabalho. Porém, os professores são suscetíveis a adoecer, como os profissionais da segurança pública, como os parlamentares e como qualquer profissional. Por isso que nós precisamos ter um cuidado atento para que, na possibilidade de um problema de saúde mental, esse profissional, professor, merendeira, policial, vereador, seja afastado da sua função, se necessário, para conseguir tratar e que isso não prejudique. Não estou falando daquela professora. Aquela professora praticou um crime. Agora, concluo a minha fala dizendo, nós não sabemos se isso poderia ter sido evitado. Não sabemos. Quem sabe se numa entrevista, algum atendimento psicossocial, poderia se constatar, e isso não acontece, nem na Escola de Educação Infantil, nem aqui na Câmara e nem em nenhum lugar. Então, acho que é um tema para a gente pensar e refletir, e que nunca mais uma criança pequena ou qualquer criança ou adolescente sejam submetidos a um ato bárbaro de violência, como aconteceu aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente.